certo? Então, queridos, glória a Deus, nós estamos aqui de madrugada pela manhã, a hora que Jacó lutou com Deus. Paulo aqui, ele está terminando a sua segunda carta aos Coríntios. E nessa carta, ele fala que ele vai ir na cidade de Corinto pela terceira vez. Corinto, queridos, de todas as cartas que Paulo escreveu, foi a igreja, parece que mais difícil. Foi a igreja que tinha muitos problemas, muita confusão. Foi a igreja que ele teve que ensinar eles a celebrar a ceia, porque a Santa Ceia deles eles levavam, era barril de vinho, chia, né? E comia muito. Ele teve que ensiná-los a fazer a Santa Ceia. Foi nessa igreja de Corinto que tinha aquele cidadão lá que deitava com a própria madrasta, né? Ele adulterava, ele fornicava com a própria madrasta. Foi aos Coríntios que Paulo teve que ensinar como usar os dons espirituais, porque era uma confusão. Quando começava a orar em língua, todo mundo orava em língua ao mesmo tempo e ninguém ouvia nada. Ele teve que ensinar, um ora, os outros dois só ouvem. Profetiza, enquanto um está profetizando, os outros ficam ali examinando, julgando. Certo, queridos? E aqui, neste último capítulo, eles estavam com dúvidas se ia seguir Jesus, se não ia, se ia ser crente, se não ia. Eles estavam assim para decidir. Então Paulo escreve a carta, e você vê, se você ler a carta, você vê que Paulo aqui ele estava duro com eles. E ele chega até a falar na carta assim para eles, olha, eu estou sendo duro aqui, porque na hora que eu for visitar vocês, eu não quero brigar com vocês, eu não quero ser duro com vocês. Está aqui no versículo 10, ele fala assim, ó, portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor. Então, ele estava já escrevendo ali na carta, e duro, ele falou, eu estou sendo duro na carta, porque na hora que eu for estar com vocês, eu não quero ser duro com vocês, né? Eu quero é ter amor, é paz. Ele fala aqui, ó, quanto ao mais, irmão, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o amor de Deus e paz seja convosco. Então ele fala, não, quando eu fui encontrar vocês, ele estava dizendo, é só alegria, eu só quero alegria, só quero comungar com vocês. Então você vê que ele termina aqui. Então é onde ele fala para eles examinar a eles mesmos e fazer prova da fé deles. Então, 2 Coríntios 13, 5, ele fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? O que é isso então, examinai-vos? Ele fala aqui sobre examinar e sobre provar. Eles tinham que examinar a fé deles e eles tinham que provar a fé deles. Como que é esse examinar? Nós temos a professora aí, né? Passa exame lá para os alunos. Qual o motivo do professor examinar os alunos? Qual o motivo da nossa professora examinar a escola, os alunos? Qual o motivo? Examinais, ó. Por várias vezes, alguns coríntios colocaram em dúvida, olha aí, a autoridade de Paulo. Diante da indisciplina destes, era bem provável que não fossem de fato convertidos. Você vê que eles duvidaram até de Paulo.
Né? Uma igreja não era brincadeira para ser pastor dessa igreja, não. Muitas vezes eles colocaram em dúvida, olha só, gente, Paulo, o apostolado de Paulo, o ministério de Paulo, olha só. Por isso, o apóstolo Paulo aqui, ele exortou para que cada um submetesse a própria fé a uma apurada avaliação. Você já avaliou a sua fé? Só assim eles saberiam se pertenciam ao Senhor Jesus ou não. Se você examinar sua fé, você vai descobrir até onde você crê em Deus, até onde você suporta. Se você está vivendo uma vida de cristão ou não, de servo ou serva. Olha só, desta forma, precisamos conhecer nossa própria condição espiritual, nos examinando atentamente, a fim de sabermos se em nós há sinais que evidenciam a salvação. Você sabe que Deus permitiu esse Covid. Não interessa se esse Covid veio do homem, se veio do diabo, de onde veio. Deus permitiu. Pronto, essa é a verdade. Por que Deus permitiu esse Covid? Exatamente, queridos, para ver como é que estava a fé do povo. Gente, no modo geral, você vê que tem gente que não voltou para a igreja até hoje. E tem gente que vem uma vez ou outra. E interessante que os idosos vêm à igreja, às vezes os mais maduros que fica ali assim. Esse Covid aí serviu para colocar na balança a fé das pessoas. E os tempos que vão vir aí para frente. A fé das pessoas está sendo provada. Porque você sabe que a praia está lotada, não é verdade? Você sabe que o shopping está bonito, está lotado. E por que as pessoas não voltaram para as igrejas? A fé delas foi provada com esse Covid. Então, Paulo fala, provai-vos. Muitos sabem e creem que se provarem a Deus, obterão uma resposta dele. Se você provar a Deus, fique tranquilo, ele vai te responder. Mas o que a maior, talvez, o que a maioria, né, não sabe, é que quando fazemos uma prova com Deus, provamos também a nós mesmos, ou seja, provamos se de fato depositamos nossa confiança em Deus. Queridos, eu quero terminar usando um exemplo. Você que usa faca, a senhora que é dona de faca, como é que a senhora sabe se a sua faca está afiada ou não? A senhora tem que usar a faca. Eu tenho que encaixar a pedra que amola. Mas como é que eu vou saber se a faca está boa? Eu vou ter que usar. Queridos, assim é a fé. Como é que nós provamos a nossa fé? Usando ela. Às vezes vem certas lutas, às vezes vem certas dificuldades, é para a gente provar a nossa fé. Certo? Por isso que Paulo fala que se você pedir prova a Deus, ele vai te dar, mas você está preparado? Eu não vou nem pedir para Deus provar a minha fé, não. Eu creio e pronto. É melhor crer. Porque se você pedir para Deus provar a sua fé, você pode ter certeza que vai vir luta, vai vir dificuldade. Sabe para quê? Para você usar a fé. Amém? Então, queridos, é isso aí, fé. É o que Paulo está falando com isso. Examina você mesmo e prove a sua fé. Então, nós vamos encerrar dizendo isso. Examine a sua fé. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Começa a pensar. Sabe como é que eu examino, irmãos? Eu começo a fazer uma retrospectiva da minha vida.
eu começo a ver várias questões de luta que eu já enfrentei, várias batalhas que eu já enfrentei. Aí eu vejo assim, puxa, eu tô aqui, ó. Oh, glória a Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui. Glória a Deus. É assim que eu vejo, queridos. É assim que eu examino a minha fé. Amém? Então vamos orar? Faça o exame hoje da sua fé. Principalmente você que está enfrentando lutas. Começa a trazer na sua memória aí quanta vitória. Amém? Eu vejo a minha filha de fé aí, a Lúcia Sena, lá em Maranguape. Né? A gente vê a caminhada. A Lúcia Sena hoje, os filhos estão grandes. Mas quando fui pastor dela, era aquela meninada. Quando ela ia para a igreja com a família, era bom, porque aquela meninada. E é o pai, era interessante que é o pai, a mãe, os irmãos, e a Lúcia Sena com os filhos. Eita, só ali já encheu uma parte da igreja. E quando a gente via aquele povo firme, oh Jesus, está valendo a pena. Está valendo a pena. A cada dia minha fé é provada, mas eu tenho certeza que a sua também tem sido. Às vezes essa luta, essa batalha que você está enfrentando, é a sua fé sendo provada. Use ela. Amém? Hoje eu vou orar por você com o Talit hoje. Eu já expliquei como é que é o Talit, né? Essa aqui é uma peça que eu ganhei lá de Jerusalém. É uma peça que o homem lá usa quando ele vai orar. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu coloquei esse presente que ganhei ali de Israel, esse talit, essa peça que o homem judeu usa quando vai orar, quando ele vai falar com o Senhor. Porque ele acredita que com essa peça ele está se separando do mundo para entrar na tua presença. Senhor, então eu faço uso desse presente aqui, mas eu sei que eu entro na tua presença através da pessoa de Jesus Cristo que está à direita do Senhor, como diz a tua palavra. E através do poder do teu Espírito eu oro a ti em nome de Jesus. Meu Deus, a nossa fé tem sido provada. Eu sei que a fé deste homem, a fé dessa mulher que está aqui agora ao vivo está sendo provada. Eu sei que a fé deste que vai assistir essa palavra depois também tem sido provada. Meu Deus, que essa pessoa possa fazer exame da sua fé e que ela possa ter uma fé provada, para ela ter a convicção que ela é de Deus. O povo aqui em Corinto estava em dúvida se ia crer em Deus ou se ia crer nos ídolos, se ia servir ao Deus de Paulo ou se voltaria para o mundo. Então Paulo desafia eles: faça o exame de vocês e prove a fé de vocês. Senhor, eu sei que muitos estão aqui exatamente porque a sua fé foi aprovada. Dá vitória, então. Essa pessoa que está enferma, eu estou repreendendo toda sorte de enfermidade, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Meu Deus, essa pessoa que está triste, que a paz do Senhor, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, invada esse coração e venha consolá-la em nome de Jesus. Queridos, eu quero terminar, então, exatamente aqui com as palavras que Paulo disse, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Assim seja. Um beijo no teu coração.